Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio é denunciado pelo Ministério Público por envolvimento no esquema de candidaturas de fachada nas eleições do ano passado. Ministério da Educação propõe punição a aluno que tirar nota baixa no ENAD. Moradores relatam momentos de terror durante confronto que deixou 3 mortos no Complexo da Pedreira, no Rio. Procuradoria-Geral da República muda regras de viagens de servidores, após Augusto Aras desistir de viajar ao Vaticano com dinheiro público. Gastos com transporte estão pesando mais no orçamento das famílias brasileiras do que as despesas com alimentação. Na alimentação, você pode fazer algumas combinações. O transporte, você não tem como muito fazer. Mesmo com estado de exceção, Equador tem mais um dia de greve dos transportes e prisão de 350 manifestantes. Olá, boa noite. Boa noite. O Palácio do Planalto decidiu manter o ministro do Turismo no cargo, apesar dele ter sido indiciado pelo Ministério Público. Na época em que foi divulgada a notícia do uso de candidatas laranja no PSL de Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro disse durante café da manhã com um jornalista que Marcelo Álvaro Antônio seria demitido se fosse confirmado como alvo da investigação. O Ministério Público de Minas Gerais decidiu fazer a denúncia contra o ministro do Turismo depois que a Polícia Federal fez o indiciamento dele. A investigação policial concluiu que Marcelo Álvaro Antônio era o chefe de esquema ilegal de candidatas laranja no PSL Mineiro, partido do presidente Jair Bolsonaro, nas eleições do ano passado. O ministro responde agora pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, que é o famoso Caixa 2, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. Na soma, a pena pode chegar a 14 anos. Outras 10 pessoas também são investigadas, de ex-candidatos a assessores do PSL e familiares de ex-assessores do partido. Para o promotor de justiça que fez o indiciamento, ficou comprovado o uso ilegal de falsas candidaturas. No entendimento do Ministério Público, todos eles agiram em coautoria em cada fato, dentro de uma estrutura maior, que é a associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal. Segundo a polícia, o uso irregular de dinheiro público funcionava assim. O grupo liderado pelo ministro indicava ao TRE uma candidata, que não participava ativamente da campanha. Uma verba do fundo eleitoral era destinada a esta candidatura fantasma. O valor total ou parte dele era usado em outros setores do partido ou destinado aos candidatos com mais chances de se eleger. O caso foi denunciado por mulheres que afirmam que tiveram os nomes usados, como Adriana Moreira Borges, que concorreu à Câmara dos Deputados. Ela afirmou ao jornal O Globo que recebeu uma proposta de um assessor de Álvaro Antônio para lhe repassar R$90 mil dos R$100 mil que teria direito a receber do fundo público para a campanha. Por fim, disse que não aceitou. Depois que o indiciamento se tornou público, o porta-voz da Presidência da República, general Otávio do Rego Barros, informou que o presidente Bolsonaro decidiu manter o ministro no cargo, apesar das acusações que pesam contra ele. No Congresso, parlamentares já se mobilizam para chamar o ministro para se explicar sobre as acusações. De acordo com Randolfo Rodrigues, desde que o caso foi denunciado, Marcelo Álvaro Antônio já foi convidado 3 vezes, mas não compareceu. Agora, Randolfo pretende convocá-lo. Na terça-feira, protocolaremos o pedido de convocação. Espero sinceramente que ele esteja presente. Se não, por vontade própria, por força da determinação constitucional, que diz que as convocações, todos os ministros de Estado devem a ela obrigação de atendimento. Eu pediria para sair do ministério, para me defender com os argumentos na Justiça e retornaria à Câmara dos Deputados, onde ele tem mandato, para se defender e usar o microfone para defender o seu governo. A assessoria do Ministério do Turismo informou que Marcelo Álvaro Antônio ainda não foi notificado oficialmente sobre o indiciamento. Em nota, o ministro reafirma que a investigação faz parte de uma campanha difamatória e mentirosa e destaca que não cometeu qualquer irregularidade na campanha eleitoral de 2018. Marcelo Álvaro disse ainda que segue confiante de que ficará comprovada a sua inocência.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, garante que não vai disputar a presidência da República e que seu candidato para 2022 é Jair Bolsonaro. As declarações foram publicadas em entrevista à revista Veja. Em matéria de capa, Sérgio Moro conta que já disse ao presidente que as notícias sobre uma eventual candidatura dele são intrigas. O ministro descarta concorrer por questão de lealdade a quem o convidou para participar do governo e garantiu que não irá se filiar a partidos e nem aceitar a posição de vice. Sérgio Moro ainda afirma que seu candidato para 2022 é o presidente Jair Bolsonaro e que pretende concluir seu trabalho como ministro. E você vai ver ainda nessa edição. Famílias brasileiras estão gastando mais com transporte do que com comida. A seguir aqui na bancada teremos os comentaristas, o deputado estadual Marcos Zerbini, do PSDB de São Paulo, e o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. E ainda, ministro da Educação diz que alunos com nota baixa no ENAD não deveriam se formar. Aguarde que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora na companhia dos nossos comentaristas, o deputado estadual Marcos Zerbini, do PSDB de São Paulo, e o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos voltar a falar do indiciamento do ministro do Turismo. Deputado, a decisão do Bolsonaro em manter o ministro no cargo até que ele seja provado culpado é sensata? Eu acredito que não, acho que é muito ruim. Porque o governo precisa discutir o que é necessário para o país, o governo precisa discutir as necessidades, precisa discutir as reformas. E quando você tem alguém que está sendo acusado dentro do governo, é muito difícil desviar a atenção da discussão para isso. Então, acho que a coisa mais sensata seria afastá-lo enquanto é investigado, para no final definir culpado ou inocente se ele volta ou não. Eu acho que manter uma pessoa que está sendo processada dentro do governo é muito ruim, atrapalha o governo. Deputado, além do ministro do Turismo, há outros 2 ministros enrolados com a Justiça. Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, ele é denunciado por fraude em licitação e tráfico de influência. E Ricardo Salles, do Meio Ambiente, condenado por improbidade. Qual a opinião dos senhores, aí pergunto aos dois, sobre manter o político denunciado ou réu ou investigado em cargo público, tanto no Executivo como no Legislativo? Olha, o Bolsonaro, ele dizia que vinha para mudar a política. Ele falou numa nova política. Ele falou em combate à corrupção. E o ministro está sendo denunciado por colocar o dinheiro que seria destinado para as mulheres, ele colocou em candidaturas masculinas. Eles criaram um jeito de pegar o dinheiro que era para candidaturas femininas para financiar a candidatura dele, ministro. Parece que não é só o caso dele, o presidente do partido também fez e outros fizeram dentro do PSL. Então ele contraria tudo que ele prometeu na campanha. Ao mesmo tempo, ele manter pessoas que estão denunciadas dentro do governo, ele traz a crise para dentro do governo. E me parece que ele está mantendo pela dificuldade de demitir. Portanto, ele está enfraquecido. Assim, eu acho que ele, que está perdendo popularidade, vai perder ainda mais popularidade nesse momento, tendo 3 ministros denunciados, como você disse, um condenado por improbidade, ele vai continuar a perder, inclusive no seu eleitorado que tinha esse produto, combate à corrupção, mudança da política, como a proposta dele, e ele está contrariando ainda mais o seu eleitorado e a sociedade. Mas isso ocorre em vários governos, né? Não é uma especificidade do governo Bolsonaro, né? Não é uma especificidade, eu acho que acontece em vários governos. Eu acho um equívoco, eu acho que um governo, se ele quer governar bem, ele não pode ter atenção voltada para escândalo de corrupção, ele não pode ter atenção voltada para problemas da equipe que faz parte do governo. A atitude mais sensata, eu volto a dizer, não quero fazer nenhum juízo de culpa ou inocência, mas a atitude mais sensata seria fazer com que essas pessoas se afastassem
afastassem, pedir para que elas se retirassem, para que o governo pudesse se concentrar naquilo que é importante, que é administrar, no caso do governo federal, administrar o país. Nós vemos uma crise muito grande, uma situação terrível no país, e você deixar de discutir as reformas necessárias, deixar de discutir como se governa, para discutir o ministro A, B ou C que está sendo processado, que está sendo acusado, é muito ruim. Eu acho que isso faz com que a máquina pública não ande, atrapalha o funcionamento do governo. Agora, deputado, mesmo que o Bolsonaro mantenha o ministro no cargo, seria de bom tom que o ministro renunciasse? Existe essa possibilidade? Você acredita nessa possibilidade? Em todos os governos, quando chega nesse estágio de uma acusação, de uma denúncia que deve ser recebida em breve, o que acontece? O próprio ministro se licencia ou o governo pede para ele sair para não trazer esse ônus para dentro do governo. Na minha opinião, o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai fazer uma reforma ministerial, em breve. Ele vai ter que trocar algumas peças e, para diluir essa questão, que é voltada a um dos seus ministros, ele vai fazer uma reforma, vai mudar várias peças do seu ministério para diluir essa denúncia contra esse ministro, que é uma pessoa próxima dele. Vamos seguir agora. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse hoje que as fake news têm sido usadas para manipular a opinião pública, inclusive nas eleições. Ele também falou sobre a tese de garantir o direito do réu, que foi delatado, se pronunciar depois do delator nos processos judiciais. O ministro do STF veio a São Paulo para participar do evento de lançamento do Centro de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Mackenzie. Alexandre de Moraes começou falando sobre as disputas políticas no país. Porque nós chegamos a um tal grau de falta de bom senso que há pessoas que acham realmente que para se combater a corrupção você tem que matar quem não concorda com seus métodos de combate. Nós não estamos aqui na luta, numa luta do bem contra o mal. O maniqueísmo tomou conta do Brasil. Quem concorda comigo é o bem. Quem não concorda é o mal. O ministro destacou a importância do Supremo na defesa da integridade da administração pública e disse que desde a Constituição de 1988, o país tem avançado no combate à corrupção. Ele citou uma série de leis que contribuíram para isso, como da súmula para acabar com o nepotismo e também das licitações. Para ampliar esse avanço, defende a participação da sociedade civil. Depois da palestra, o ministro conversou com jornalistas e destacou a importância de 2 julgamentos previstos para este mês no Supremo. Primeiro, a definição de uma tese sobre quais casos da Lava Jato serão atingidos por uma decisão desta semana, que permite ao delatado falar após o delator, e também sobre a prisão após condenação em segunda instância. Acredito que até o final do mês nós possamos julgar já tanto essa questão quanto a questão da segunda instância, como foi dito pelo presidente Toffoli. Deputado, Moro disse, ao se referir à prisão em segunda instância, que sua aprovação seria uma derrota da sociedade, não da Lava Jato. Concorda? Discordo. Por quê? Porque nós temos 5 hipóteses de prisões antes da segunda instância, antes desse tema. Fora dessas hipóteses, você tem a prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, tem 5 hipóteses de prisão. Agora, fora dessas hipóteses, aí a pessoa só pode ser presa depois de transitada em julgado a sua sentença condenatória. O que o Moro quer fazer? O Moro quer, de uma certa forma, legalizar tudo que ele fez no passado. Tudo que ele fez no passado e que ele precisa legalizar. E a Constituição é clara. A Constituição diz que a pessoa é inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, o que quer Sérgio Moro? Ele quer pressionar o Supremo Tribunal Federal a uma decisão. Deputado, mas essa foi uma decisão do STF, analisada no plenário da Suprema Corte. O STF já teve um entendimento anterior da presunção de inocência. E revisaram o entendimento. Revisaram o entendimento e agora estão no processo de revisão desse entendimento. Há um equilíbrio.
não é? E há uma indicação que, num novo julgamento, o Supremo voltará a entender que a prisão só se dará depois de transitada e julgada a sentença condenatória. E Sérgio Moro, ele sempre entendeu diferentemente. O que ele quer fazer? Ele quer pressionar o Supremo Tribunal Federal para adotar a sua tese. Eu acho que ele não deveria fazê-lo e deixar o Supremo decidir sobre essa matéria. Deputado, as decisões deste mês do STF, a gente viu agora o ministro Alexandre de Moraes falando a respeito, vão impactar diretamente a situação do ex-presidente Lula, principalmente no caso referente ao sítio de Atibaia. A sentença pode ser anulada, a condenação pode ser anulada e a sentença terá de ser refeita. As provas continuam as mesmas, o que mudará será o juiz. De certa forma, isso pode ser bom para o país, para pacificar o país, porque as narrativas sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro e de alguma conduta, uma possível conduta imprópria dos procuradores da Lava Jato, caem por terra. Olha, veja, nós somos todos favoráveis ao combate à corrupção, mas o combate à corrupção e qualquer julgamento tem que ser feito diante das regras definidas pela Constituição. Ninguém pode atropelá-las. E o que se viu é que eles atropelaram. O Sérgio Moro atropelou ao colocar o delator para falar por último. Quem tem que falar por último é o delatado, é a pessoa que está sendo acusada. Bom, o que tem que ser feito aqui? Hoje, Marcelo Odebrecht diz que Lula foi condenado injustamente. E o Moro se baseou em delação do Marcelo Odebrecht. Quer dizer, ele não poderia ter condenado baseado na minha delação, disse Marcelo Odebrecht. Portanto, Lula merece um julgamento justo, como todo brasileiro, por um juiz imparcial que Sérgio Moro não foi. Tanto que Sérgio Moro condenou Lula para ele não ser o candidato a presidente. Se o Lula tivesse sido, ele poderia ganhar. E depois Sérgio Moro foi ser ministro do adversário. Portanto, ele perdeu a condição de um juiz imparcial. O presidente Lula tem direito a um julgamento justo com um juiz imparcial. E, na minha opinião, esse julgamento tem que ser anulado. Deputado, seguindo essa linha de raciocínio, então, se o presidente for condenado por um novo juiz, sem a suspeição do juiz Sérgio Moro, e for condenado, porque continuam as mesmas provas, a narrativa de vítima, de perseguido político, deixará de existir. Eu particularmente, estou muito convencido da culpa do ex-presidente Lula. Mas eu concordo com a tese do deputado Paulo Teixeira. Nós dividimos os mesmos bancos escolares na Universidade de São Paulo, e eu acredito que a pessoa ela não é culpada enquanto não transitar em julgado, quando ela não for condenada e transitar em julgado. E eu acho que o remédio que o Supremo deu foi equivocado. Eu acho que não deveria acontecer a prisão em segunda instância. O que deveria acontecer é um processo muito mais célere de julgamento de quem é acusado. Porque no Brasil o que acontece? Você tem dezenas de recursos que faz com que aquele que tem condição de contratar um bom advogado, um bom jurista, consiga esticar o processo por tempo ad infinito, às vezes. Qual seria o remédio? É acabar com esse número absurdo de recursos. O Supremo adotou uma outra medida que eu considero equivocada, que é dizer, não, depois da segunda instância está condenado, tem que cumprir a prisão e vai continuar o julgamento preso. Eu acho que nós estamos dentro de um imbróglio muito complicado, porque hoje, se você deixar soltar quem foi condenado em segunda instância, o caso não é só do ex-presidente Lula. Nós vamos ter milhares de pessoas que efetivamente causam um dano para a sociedade, cometeram crimes absurdos, que são extremamente nocivos para a sociedade, que vão ser soltos. Então, eu acho que a situação está muito complicada e o Supremo criou uma instabilidade, porque primeiro ele decidiu de um jeito, depois decidiu de outro, agora vai de novo apreciar o mesmo tema. Então, o grande problema, eu acredito que um país caminha bem quando o Estado democrático de direito é garantido. E ele só é garantido quando as regras são muito claras. Nesse aspecto, eu concordo plenamente com o que o deputado Paulo Teixeira disse. A Constituição
Constituição é muito clara. Ninguém é condenado enquanto não transitar em julgado e ele efetivamente não tiver mais direito a recurso. O remédio qual é? Prender na segunda instância? Eu acho equivocado. O remédio é acabar com tanta possibilidade de recurso que acaba alongando os processos judiciais. É criar um mecanismo mais rápido, mais ágil, para que a pessoa seja julgada definitivamente de uma forma mais rápida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou uma escolta policial em todo o país ao deputado federal Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, após o parlamentar receber ameaças de morte. Até então, Davi Miranda só contava com segurança legislativa quando estava em Brasília. Segundo a assessoria do parlamentar, o pedido foi feito a Rodrigo Maia após o governador do Rio, Wilson Witzel, negar escolta a Miranda quando ele estivesse no estado fluminense. O deputado fez o pedido em fevereiro, após receber ameaças de morte contra ele e sua família, que vive no Rio. Miranda é marido do jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil, que divulgou trocas de mensagens entre procuradores da Lava Jato que levantaram questionamentos sobre a atuação deles na operação. Deputado, faz sentido essa escolta ao deputado Davi Miranda? O gasto se justifica, ainda mais um país como o nosso, com tantos casos de violência? Olha, no Brasil, retirar uma tampa e sair um monstro de uma garrafa, que é o monstro da intolerância. Vejam, o próprio jornal vai tratar desse tema. Ontem, um advogado da União quase matou uma juíza pelo tema da intolerância. E o que está acontecendo no Brasil? O David, ele é marido do Glenn. O Glenn é do The Intercept Brasil. E ele revelou uma série de conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores, e entre os procuradores do Paraná, que pode mudar o rumo de muitas investigações e condenações que aconteceram no Brasil. E ele está sofrendo ameaça de morte. Então, nós não podemos permitir que uma pessoa nessa condição possa ser morta. Mas assim como ele, tem outras pessoas também que recebem ameaças diariamente de morte, todos inclusive os juízes, né? Todos os brasileiros que forem ameaçados têm que ser protegidos. Porque a democracia não pode permitir que a pessoa, pelas suas opiniões, pelos seus gestos, pelas suas posições, seja ameaçada de morte. O que nós temos é que criar um outro ambiente no Brasil, mais tolerante, do diálogo, para que as pessoas não ameacem as demais pessoas pelas suas opiniões. Isso que tem que acontecer, mas enfim, a democracia precisa resguardar pessoas como ele que está sendo ameaçada. O senhor concorda? Concordo plenamente. E o problema não é do Brasil, o problema hoje é no mundo. Essa questão da intolerância tomou uma dimensão insuportável. A gente cada vez mais tem um mundo onde se cria muros e não se constrói pontes. Eu concordo com o discurso do Papa Francisco de que a gente precisa derrubar muros e construir pontes. Eu estou no PSDB, tenho posições contrárias ao deputado Paulo Teixeira, que está no PT. Nossos partidos são adversários, mas nós não podemos ser inimigos. Nós podemos discutir ideias, nós podemos discordar de ideias, defender teses que são diferentes, mas eu não posso transformar o deputado, porque é de um outro partido, porque é adversário, num inimigo. Ou a gente acaba com essa intransigência, com essa ideia do nós contra eles, ou a gente vai caminhar cada vez mais para um país onde vai ser impossível viver. Então, eu acho que esse é o grande esforço da sociedade, construir pontes, fazer com que as pessoas entendam que é natural divergir em ideias, defender posições diferentes, mas não atacarem umas às outras por causa disso. Só lembrando que o nós contra eles foi uma frase, infelizmente, do ex-presidente Lula, né? Talvez seja daí que partiu essa polarização no país. Acho que a polarização no Brasil, se você assistir aquele filme A Intimidade Hackeada, ela partiu em 2013 desta atividade de rede que polarizou o Brasil e que permeou
até as eleições de 2018. O dele era um diálogo que nós sempre tivemos, que foi dentro da democracia e nos respeitamos. Eu acho que existem muitos políticos. Eu acho que o presidente Lula fez isso, o coxinha contra o mortadela. Eu acho que isso é ruim, mas eu não quero dizer que foi ele que começou, porque isso é uma história antiga. Eu concordo nesse aspecto. O problema que eu acho que é muito grave é que a gente precisa parar com isso. A cultura do nós contra eles tem que acabar. As posições têm que ser colocadas, aquilo que eu defendo, que eu acredito, tem que ser colocado. Mas eu não posso fazer disso um mecanismo ou para ganhar a eleição ou para me dar bem. Então a gente tem que acabar com essa cultura do se dar bem a qualquer preço, a qualquer custo. Ter mais amor à verdade do que aquilo que eu defendo. A Procuradoria-Geral da República anunciou mudanças nas regras de pagamentos de diárias e compras de passagens de servidores do órgão. Entre elas, é que agora as viagens devem ser comunicadas com pelo menos 21 dias de antecedência. Antes não havia prazo mínimo. Outra mudança é sobre limites dos valores nas diárias nacionais e internacionais. Segundo a PGR, a economia anual pode chegar a 4,5 milhões de reais. A medida foi tomada após a revelação de uma viagem do novo procurador-geral Augusto Aras ao Vaticano, que seria paga com dinheiro público. Após a repercussão, Aras decidiu pagar as despesas com dinheiro do próprio bolso. Deputado Paulo, já um grupo de deputados está montando uma comitiva, tentando montar essa comitiva para viajar para o Vaticano, para acompanhar a canonização da Irmã Dulce. E essa viagem internacional seria paga com dinheiro público. Qual a sua opinião sobre a Câmara custear essa viagem? Olha, eu nunca viajei. Se viajei foi só uma vez, mas eu sou pela austeridade. Primeiro, tem que evitar, né, se os parlamentares querem ir para visitar essa canonização, eles poderiam ir com a sua própria verba parlamentar. Em segundo lugar, eu sou contra pagar viagem de primeira classe para autoridades. O Ministério Público devia fazer isso também, viu? Não permitir mais primeira classe, vá de classe econômica nas viagens necessárias, tá certo? E em terceiro lugar, o agente público, ele tem que mostrar austeridade, ele tem que mostrar que ele leva uma vida muito simples, porque ele está representando o povo. Ele não pode querer representar o povo com privilégios, mordomias e facilidades. Ele tem que representar o povo economizando dinheiro público e mostrando que ele tem uma vida simples e austera, porque a vida pública é isso. Quem quiser privilégios, não vá para a vida pública. A vida pública tem que ser uma vida muito contida. Deputado, essas novas regras deveriam chegar também a outras instituições, além da PGR? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem que chegar em todos os órgãos públicos. Eu fui muitas vezes para fora do país, inclusive para ministrar palestra, e sempre com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio recurso. Eu nunca pedi recurso da Assembleia Legislativa para fazer viagem, para ir representar a Assembleia. Vou muitas vezes representar a Assembleia com o meu próprio dinheiro. Eu acho que a gente tem que acabar com essa cultura, tem toda a razão o deputado Paulo Teixeira, acabar com essa cultura de usar o dinheiro público para fazer viagens e muitas vezes maquiar uma representação que não é efetiva. Se quer representar o parlamento, vá por conta própria. O governo estuda punir alunos que tiraram notas baixas no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Os resultados do ano passado foram divulgados hoje pelo MEC. O ENAD é feito por estudantes no final da graduação, para checar os conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidos. 6% dos cursos superiores tiveram conceito 5, a nota máxima. Por outro lado, quase 30% ficaram abaixo da média. Apesar do ENAD ser um processo de avaliação dos cursos de graduação, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendeu uma punição aos alunos com mau desempenho. A pessoa não acerta 20% da prova, ela tem um desempenho pior do que o aleatório. Então, a gente gostaria que essa pessoa não pudesse se formar, não pudesse sair com... Mas isso a gente não tem como fazer porque tem que mudar a lei. Deputado Paulo, para que esse exame passe a avaliar anualmente todas as áreas, isso vai triplicar de tamanho, né?
Seria necessário um custo muito maior. A gente está vivendo uma crise na educação, uma crise econômica. Será que o Ministério da Educação vai ter braço para isso? O governo vai ter braço para fazer isso desse tamanho? Olha, cara, eu acho um equívoco essa proposta do ministro. No momento em que ele está cortando verbas da universidade, no momento que ele está tirando verba da pesquisa, no momento em que ele está tirando verba de sobrevivência das instituições, escolas técnicas, do ensino básico, ele querer responsabilizar o aluno pela nota baixa, ele deveria dizer o seguinte: não, eu vou botar mais dinheiro aqui, quero mais compromisso das instituições, que envolve o aluno, envolve os professores, envolve todo o corpo docente. Agora, querer responsabilizar, transferir a responsabilidade para o aluno é um equívoco grave. No momento em que ele, ministro, não está conseguindo bancar os recursos que as universidades já tiveram, que as escolas técnicas já tiveram, eles estão cortando e agora falando em punição por desempenho. Talvez quem deva ser punido nesse momento seja o ministro, pelo mau desempenho dele como ministro. Deputado, a partir dessa fala do ministro, o senhor imagina, é possível que o ENAD seja redesenhado com nova função e com novo orçamento, como disse a Karen, ou foi uma declaração meio solta do ministro que não vem com uma proposta clara e com uma medida a seguir? Eu acho que o problema é que não tem uma proposta clara, não tem uma medida para seguir. O que eu assisti, nós fazemos um trabalho ajudando jovens a fazer universidade, fazendo parcerias com universidades privadas. E qual o problema que a gente vem sentindo? Cada vez mais o ensino, principalmente o ensino superior, virou um negócio e não mais com o objetivo de educar, de formar. Muitos fundos de investimento compraram universidades privadas e acabaram transformando aquilo que era uma instituição de ensino numa forma de ganhar dinheiro, com pouco critério, com uma qualidade de ensino muito ruim. Então, eu acho que a primeira coisa que precisava acontecer é uma fiscalização mais efetiva nessas universidades privadas, acompanhar para ver o nível, a qualidade do ensino que é dado e fundamentalmente, a gente tem que melhorar o ensino fundamental no Brasil. E aí, eu não estou falando só de governo, eu estou falando, é um problema de todos. A gente tem hoje professor ensinando que é excelente e a gente tem professor que não tem a menor vocação para ser professor. Então, eu acho que a gente tem que se imbuir daquilo que é a nossa vocação e fazer aquilo que nos apaixona. Isso traz qualidade para a educação. A seguir, greve é mantida mesmo com estado de exceção no Equador. E brasileiros estão gastando mais com transporte do que com alimentação. Nós voltamos já já. Pela primeira vez, o brasileiro está gastando mais com transporte do que com comida. Esta é uma das conclusões da pesquisa de orçamentos familiares divulgada hoje pelo IBGE. Calculadora na mão, fechar as contas no fim do mês, à procura do equilíbrio entre receita e despesa de cada lar. Aluguéis e prestações da casa continuam puxando os gastos, mas a novidade é o segundo item mais caro no orçamento das famílias. O brasileiro está gastando mais com o transporte do que com a alimentação. É a primeira vez que isso acontece na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. As tarifas de ônibus, metrô e demais modalidades de transporte já correspondem a 18% do orçamento das famílias. E desbancaram os gastos com alimentação, que caíram para o terceiro lugar. Na hora de você ajustar o seu orçamento, na alimentação, você pode fazer algumas combinações. O transporte você não tem como muito fazer. Você tem que circular, você tem que trabalhar, então você não tem muitas opções de troca. Deputado Marcos, o senhor acha que o preço do transporte público deveria ser mais baixo no Brasil? Tem como melhorar e ter um transporte de qualidade sem mexer no bolso do brasileiro? É uma equação difícil. O grande problema que eu vejo, o Paulo Teixeira foi secretário de habitação aqui no município, é que muita gente acaba, por causa do problema número 1, que é a habitação, indo morar mais longe do centro.
procurar alternativas de habitação mais distantes e, com isso, consequentemente, acaba gastando mais com transporte. E é uma equação difícil de fazer, porque eu acho que o transporte tem que ser subsidiado, mas a gente vive uma situação em que os estados, os municípios não têm mais dinheiro. A gente precisa repensar um pouco toda essa dinâmica. Sim. Deputado, das despesas com transporte, 38% se referem à compra de veículos e 20% são gastos com gasolina, de acordo com essa pesquisa do IBGE que a gente acabou de mostrar. Pela perspectiva da tributação, qual o sentido de uma reforma tributária que não mexe no peso dos impostos sobre o consumo? Olha, primeiro eu concordo com o deputado Marcos Zerbini, quando ele traz a questão de que o aumento do preço do transporte acaba punindo os mais pobres, que moram mais longe e que vão trabalhar nas regiões mais centrais, onde tem oportunidade de trabalho e emprego, né? Nós devíamos estar preocupados, na minha opinião, numa reforma tributária, como você falou, de subsidiar o transporte público, não é? E você, do ponto de vista, você tocou numa questão importante, que é o seguinte: no Brasil, o imposto sobre o consumo é a maior parte dos impostos e isso acaba sobrecarregando os mais pobres. E o imposto sobre renda e o imposto sobre patrimônio é pequeno. O que nós devemos fazer é diminuir os impostos sobre consumo e colocar mais impostos sobre renda e sobre grandes patrimônios para fazer com que quem tem mais pague mais e quem tem menos pague proporcionalmente menos as suas rendas, né? O que hoje nós temos é um imposto sobre consumo muito alto que pune os mais pobres. E agora vamos falar sobre a violência no Rio de Janeiro. As polícias civil e militar fazem um cerco no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, após uma noite de terror. 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. O confronto começou ontem à noite, quando integrantes de uma facção criminosa que domina o Chapadão invadiram o complexo da Pedreira para tomar o poder da região. Bandidos foram flagrados andando armados em vielas da comunidade. Um intenso tiroteio entre os criminosos transformou a Pedreira num cenário de guerra e tirou o sono dos moradores da comunidade. 7 ônibus foram queimados na entrada do complexo para tentar impedir a entrada da facção rival. O comércio teve que fechar mais cedo. O confronto também afetou linhas de trem e metrô e uma estação serviu de abrigo para passageiros. Policiais civis e militares fizeram operação hoje e cercaram o Chapadão em busca de criminosos e feridos. 2 pessoas foram presas. A polícia investiga se PMs foram ao hospital onde a menina Agatha Félix estava internada para tentar pegar a bala que a matou. De acordo com a revista Veja, entre 10 e 20 PMs teriam ido ao hospital onde a Agatha estava logo depois da morte da menina. A revista afirma também que os policiais só foram impedidos porque a equipe de médicos e enfermeiros de plantão se recusou a entregar a bala. Depois do episódio, o projétil foi encaminhado para a Polícia Civil, responsável pelas investigações. Por meio de redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que tudo será apurado com rigor e que os fatos, se comprovados, são inadmissíveis e os culpados serão punidos. Já a corporação afirma que a presença de policiais em unidades de saúde, checando informações sobre a entrada de vítimas de disparos de arma de fogo, faz parte das rotinas de atuação das equipes durante o serviço. Agatha Félix, de 8 anos, foi atingida por um tiro nas costas enquanto voltava para casa em uma Kombi no Complexo do Alemão. A perícia comprovou que a bala saiu de um fuzil, mas não é possível dizer de qual. A família da menina afirma que os PMs atiraram contra 2 homens que passavam de moto e não houve confronto. A PM diz que os bandidos atiraram e os policiais revidaram. Bombeiros encontraram mais um corpo na lama da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. O corpo foi encontrado na manhã de hoje, quase inteiro. Exames serão realizados para saber se é uma nova vítima encontrada ou se parte desse corpo já havia sido identificada anteriormente. Até o momento, 250 vítimas já foram identificadas. 20 pessoas ainda estão desaparecidas. A barragem B1 da mina Córrego do Feijão da Vale, em Brumadinho, se rompeu no dia 25 de janeiro. Começa neste domingo, no Vaticano, o Sínodo para a Amazônia. Convocada pelo Papa Francisco, a Assembleia dos Bispos vai discutir como a Igreja pretende lidar com a questão ambiental na floresta.
Pela primeira vez na história, a igreja vai discutir temas como as ameaças aos povos indígenas e a urgência no combate às mudanças climáticas e ao desmatamento. Além dos mais de 180 bispos, também vão participar do encontro especialistas, missionários e indígenas. A convocação do sínodo foi feita pelo Papa em 2017, pouco antes da visita que Francisco fez à Amazônia peruana. Cerca de 87 mil indígenas da região amazônica foram consultados sobre as principais ameaças às suas comunidades. A floresta está em destaque no mundo por causa dos recentes incêndios no Brasil. Apesar das críticas do governo brasileiro, o Sínodo da Amazônia deve combater o movimento de governos que relativizam a questão ambiental, mas também reafirmar a defesa da soberania dos países da região. O encontro vai durar 3 semanas. A questão ambiental é uma preocupação antiga de Francisco, o primeiro Papa a escrever uma encíclica sobre o tema. Deputado Paulo, o presidente Bolsonaro diz que o sínodo pode ser uma ameaça à soberania nacional. Só que lá atrás, em 2017, o Papa já tinha escolhido esse tema. É uma mania de perseguição do presidente? O Bolsonaro, ele tem um desprezo pela Amazônia como ela é, como uma floresta importante para a humanidade, para o clima, para diminuir os efeitos de mudanças climáticas e também o respeito às culturas indígenas. O Bolsonaro, ele quer transformar a Amazônia em pasto, cultura de soja e mineração. A igreja está certa. A igreja defende a preservação da Amazônia, a igreja defende os indígenas e a igreja também está propondo uma grande mudança interna para a Amazônia agora, que é inclusive a possibilidade de ordenar padres casados para a Amazônia. Eu tenho um grande amigo, Dom Edson Damian, que é bispo lá em São Gabriel da Cachoeira, que sempre respeitou as culturas indígenas. Ele chegou a dizer para o Papa, olha, eles vêm, eles na língua deles, eles se confessam e eu os perdoo. Ele falou, mas você entende a língua dele? Ele falou, não, mas Deus entende. Vou pegar aqui o gancho do deputado e também o seu. O senhor falou durante toda essa edição sobre polarização, que isso tem que acabar. É interessante observar que a polarização não existe só nas ruas e também na política, mas também na igreja, né? Essa é uma questão que vai ser debatida no sínodo, a questão do ordenamento das mulheres e também do celibato obrigatório. A partir de domingo, todas essas divisões ficarão em evidência, né? Sem dúvida. Na verdade, você tem na igreja, como no mundo, esse movimento entre os conservadores e os progressistas. Isso é histórico dentro da igreja, porque a igreja faz parte do povo, faz parte do povo de Deus, né? Como o próprio Papa Francisco costuma dizer. Eu acho 2 coisas importantes. Primeiro, tem fundamento se dizer que a Amazônia é brasileira. Eu acho que a gente não pode deixar que outros governos interfiram naquilo que é a administração da Amazônia. Mas a gente também não pode deixar de receber sugestões, de ficar agradecido quando a igreja como um todo, quando outros países e governos querem ajudar a preservar aquilo que é um patrimônio brasileiro, mas que é importante para o mundo todo. Então, eu acho fundamental, e mais uma vez, o diálogo é importante. Se você me permitir, é um grande avanço ordenar mulheres na igreja. Será um grande avanço conseguir isso a partir desse sínodo também. No mundo, o governo do Equador anunciou hoje que 350 pessoas já foram presas depois que o presidente declarou estado de exceção. As prisões aconteceram durante os protestos e as paralisações nos transportes. Mesmo com o estado de exceção, a greve de motoristas de ônibus e taxistas foi mantida nesta sexta-feira. O presidente Lenín Moreno diz que os organizadores das manifestações são golpistas e que a intenção deles é desestabilizar o governo constituído legal e democraticamente. O governo democraticamente e legalmente constituído. Moreno afirmou ainda que o objetivo do estado de emergência é proteger os cidadãos e evitar o caos. Segundo as autoridades, 28 policiais ficaram feridos nos confrontos e 3.000 manifestantes praticaram atos de vandalismo. Os protestos e a greve nos transportes foram convocados depois que o governo anunciou o fim dos subsídios para a gasolina e o diesel.
A medida provocou um aumento de 123% no preço dos combustíveis. O presidente pretende reduzir os gastos públicos para melhorar as contas do governo, uma das condições do Fundo Monetário Internacional para a liberação de um empréstimo de mais de 4 bilhões de dólares. Mensagens de diplomatas americanos reforçam a versão de que o presidente Donald Trump pressionou o governo da Ucrânia para investigar um rival político. As mensagens de texto trocadas entre os diplomatas foram entregues pelo ex-enviado americano à Ucrânia, Kurt Volker, às comissões parlamentares que investigam o caso. Volker renunciou na semana passada, depois que foi citado na denúncia sobre a conversa telefônica entre Trump e Zelensky. As mensagens mostram que antes da ligação de Trump, Volker já pressionava o Zelensky a investigar Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente Joe Biden. Hunter foi diretor do Conselho de Administração da produtora de gás ucraniana Burisma. Em troca, o líder ucraniano seria recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos. Na manhã do telefonema de Trump, Volker disse a um conselheiro do governo ucraniano que se o presidente americano ficasse convencido de que Biden ia mesmo ser investigado, a data da visita já poderia ser marcada. Trump se defendeu hoje, dizendo que, como presidente, tem direito de investigar casos de corrupção, mesmo pedindo ajuda a outro país. Mas a lei americana proíbe a interferência de outros países nas eleições e Joe Biden é pré-candidato à presidência pelo Partido Democrata. Nesta sexta-feira, também termina o prazo para que a Casa Branca entregue uma série de documentos para a comissão do Congresso que investiga Trump. O presidente disse que só vai entregar a papelada se o plenário da Câmara votar formalmente pela abertura do processo de impeachment. Na Ucrânia, o procurador-geral, que assumiu o cargo no final de agosto, disse que seu escritório está analisando casos abertos por seu antecessor, incluindo alguns que podem se relacionar com a companhia de gás Burisma. A seguir, a Igreja da Pampulha é reinaugurada em Belo Horizonte. E capital paulista tem neste fim de semana a virada do livro. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes. Aconteceu hoje a reabertura de um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, a Igrejinha da Pampulha. A obra era um compromisso da cidade para que ela continuasse com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O pequeno Miguel não sabe, mas a selfie com os pais marca um momento histórico de Belo Horizonte. É bem legal, né? A gente tá presente, ainda mais eu não sabia que estava reinaugurando, não sabia muita coisa sobre a história, né, da capela. Lá pra frente, quando ele entender, né, a gente vai mostrar, ele vai ficar feliz de ter participado. Os traços de Oscar Niemeyer fizeram Belo Horizonte ser conhecida em todo o mundo. A Via Sacra é assinada por Cândido Portinari. A igreja de São Francisco de Assis estava fechada para visitação desde dezembro de 2017. Agora, a partir desta sexta-feira, fiéis e turistas poderão novamente contemplar o templo. E claro, teremos novidades. O padre, que será o responsável pela primeira missa, também fará sua estreia aqui no local. Wellington Lopes será o responsável pelas celebrações. Para a comunidade representa o resgate de um patrimônio, né, que foi restaurado e que traz, portanto, toda uma mensagem da responsabilidade social, governamental também, claro que através dos órgãos responsáveis fizeram esta restauração desse patrimônio da humanidade. A cidade de São Paulo terá um fim de semana dedicado ao livro e à leitura. É o Festival Mário de Andrade, Virada do Livro. O que o moçambicano Mia Couto, o líder indígena Ailton Krenak e a atriz Fernanda Montenegro têm em comum? Cada um a seu modo, são mestres na arte da palavra. E a palavra é a estrela de um festival que reunirá os três em São Paulo. Pela primeira vez, a cidade terá uma festa de rua dedicada ao livro e à literatura. A virada do livro na maior cidade do país, reunindo todas as editoras, bibliotecas, coletivos, pessoas que lutam bravamente pela leitura e pela literatura no Brasil, torna-se um evento muito importante, muito simbólico. Serão 150 atividades grátis no Corredor do Livro, um trajeto de 1,5 km na região central.
De bate-papo com autores a oficinas, cordel, sarau, teatro, dança e música. O festival foi batizado com o mesmo nome do patrono da maior biblioteca de São Paulo, Mário de Andrade. Uma justa homenagem a um paulistano que fez das palavras a sua vida e que tão bem descreveu os desvarios dessa pauliceia. São Paulo, comoção de minha vida. A ideia é que as pessoas ocupem as ruas para celebrar a cultura do livro, né? E é uma grande contribuição que a gente dá para trazer as pessoas mais para perto do livro. Protegidas pela deusa da sabedoria, as 3 milhões de obras da biblioteca inspiram gerações há quase 100 anos. É o poder das palavras, de eternizar ideias, pensamentos, a história e o conhecimento humanos. A leitura é fundamental para você se conhecer o outro e poder ter, inclusive, um diálogo melhor com as pessoas. Vamos ver agora no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Já estão lá o Valmir. Boa noite, deputado Paulo Teixeira. O que está faltando no Congresso para que nossos parlamentares realmente respeitem a nossa Constituição e que realmente o povo brasileiro volte a acreditar no futuro da nação? O Antônio, boa noite, Marcos Zerbini e demais integrantes do jornal. O senhor acha que o Bolsonaro e alguns integrantes do governo federal estão deslumbrados com o poder? E o Demirval, sempre aqui com a gente, discutir e implementar reformas necessárias é uma coisa. Como se faz essas reformas é outra coisa. Precisamos de reformas na Previdência? Uma pergunta. Sim, mas qual é a melhor forma? Fiquem à vontade para comentar os tweets. Primeiro, para mim, né? Eu acho que o eleitor, nós precisamos fazer um debate político de grande nível para que nós tenhamos uma qualidade melhor de parlamentares no Brasil, né? Essa eleição foi uma eleição polarizada, emocional, que gerou um parlamento muito polarizado. E o que nós temos que tentar ali é construir pontes, como disse tão bem Marcos Zerbini, e evitar essa polarização que ela não levará a nada. E nós estamos tentando. Agora nós estamos na reforma da reforma tributária, nós estamos tentando construir a partir do parlamento uma reforma tributária e queremos uma reforma tributária com justiça social. Também o último lá, né, que ele pergunta o seguinte, implementar, que eu não estou conseguindo. Implementar reformas necessárias é uma coisa, como se faz essas reformas é outra coisa. Precisamos de reforma da Previdência? Sim, mas qual é a melhor forma? Ele pergunta. Olha, eu acho que a melhor forma de fazer reformas é com discussão na sociedade. Por exemplo, a reforma da Previdência, na minha opinião, teria que tributar mais os privilegiados e menos os pobres. E ela foi em direção oposta. Ela manteve privilégios, manteve desonerações e traz grandes prejuízos aos mais pobres. Então, para mim, o debate com a sociedade é o que é mais importante. Deputado Zerbini, seu tweet escolhido. Primeiro comentário, eu acho que infelizmente tem muita gente deslumbrada com o poder, isso é um pouco natural, é próprio do ser humano. Mas em todo lugar tem gente que também entende qual é o verdadeiro papel do homem público. O papel do homem público é ajudar a construir justiça social, ajudar a servir as pessoas. E graças a Deus muita gente entendeu isso e faz da política vocação, faz dela um instrumento para ajudar a construir uma sociedade melhor. E eu acho que a gente tem que começar a diferenciar quem são essas pessoas e você que é leitor escolher bem cada vez mais para que ocupem postos de comando no país pessoas que têm esse dom, que têm a vida, fazem da vida vocação, fazem da vida doação para a construção do bem comum. E eu concordo em parte com o que o deputado Paulo Teixeira disse, também na questão da reforma. Eu acho que ainda houve a manutenção de privilégios de grupos e os grupos que menos precisam, aqueles que são principalmente dentro do poder público, dentro da estrutura de Estado, de governo, do judiciário, aqueles que mais recebem salário. A reforma deveria ser mais igualitária e mais justa. Muito bem. Agradecemos a presença do deputado estadual Marcos Zerbini.
do PSDB de São Paulo, e do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Agradecemos muito. Obrigada. Obrigada. Boa noite. E nós terminamos essa edição do Jornal da Cultura com as imagens que viraram notícia hoje. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. E a seguir você fica com o programa Repórter Eco, que traz, entre outros assuntos, a campanha Seja Legal com a Amazônia, contra a grilagem de terras públicas e o desmatamento na floresta. Uma boa noite para você e bom fim de semana. Boa noite, aproveitem.